Então vamos começar aqui a nossa aula e hoje a gente vai continuar falando de física nuclear. Então se você caiu de paraquedas aqui e quer saber sobre física nuclear, essa é a segunda aula. A primeira aula já está disponível no YouTube, você pode voltar lá e assistir. Mas se você já assistiu a primeira ou já quer começar com essa, tudo bem, não tem problema. Hoje a gente vai começar a falar sobre decaimentos radioativos. Essa aula de decaimentos radioativos vai estar em duas partes. Essa é a primeira parte, que a gente vai só falar de raios gama e de meia-vida, e a gente vai fazer alguns exercícios lá no final. E aí na próxima aula a gente vai falar de decaimento beta+, beta-, captura eletrônica, e a gente vai continuar falando então nessa segunda aula. Mas essa é a primeira aula de decaimentos radioativos. Só que antes da gente começar a falar de decaimentos radioativos, eu queria esclarecer uma coisa aqui, que é a palavra radiação. Quando uma pessoa ouve falar de radiação, o que ela já pensa já? Já penso em Hiroshima e Nagasaki e galera morrendo e em parte está certo porque lá tem radiação mesmo. Mas a radiação não é só isso. Radiação é um fenômeno muito geral. É um dos fenômenos mais importantes que a gente tem no universo, que é basicamente uma maneira que a gente tem de transmitir energia de um lugar para o outro. Então, vamos esclarecer aqui primeiro o que é radiação, só para você fazer essa distinção bem clara na sua cabeça de que quando eu falo radiação, eu não estou necessariamente falando daquela radiação lá do urânio, de Chernobyl. Eu estou falando pode ser outra coisa, pode ser o som, por exemplo. O som é uma radiação. Então, vamos só escrever aqui alguns principais tipos de radiação que a gente tem. Eu acho que talvez o principal que você está mais acostumado a ver é a radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética é aquela que vem de uma onda eletromagnética, né? Eletromagnética. Então, se você tem, por exemplo, a luz visível, a luz visível é uma radiação, e você sabe muito bem que isso aí não tem nada a ver com aquela radiação que causa câncer nas pessoas. Então, se você pensar aqui, ó, luz visível é uma espécie de radiação que a gente está no subgrupo aqui da radiação eletromagnética, porque ela é um campo elétrico e um campo magnético ao mesmo tempo, uma onda eletromagnética. Então, luz visível aqui é um exemplo de radiação. Só a luz visível? É claro que não. Radiação eletromagnética a gente está meio que careca de saber. Por exemplo, micro-ondas. Micro-ondas é uma radiação eletromagnética. Então, micro-ondas é radiação? Joga radiação no meu pão quando eu coloco no micro-ondas? Joga radiação no meu pão. Então, ele vai ficar radioativo depois? Não vai ficar radioativo. Ele só esquenta e depois é isso, né? Ele não fica emitindo radiação depois. Outro aqui, ó, raio-x. Raio-x. Raio-x é aquele que você usa quando quebra o braço. Também é uma radiação eletromagnética. Raios gama. Aquele que deixa o Hulk verde na história lá do Bruce Banner, é isso? Bruce Banner. O raios gama também é uma uma radiação eletromagnética. E essas radiações aqui, elas podem ou não fazer mal, porque você pensa, a luz visível não faz mal. Depende, se você pegar um laser, por exemplo, um laser super potente, ele vai queimar as coisas, né? Então percebe que não é a radiação em si que pode ser perigosa, é a maneira como você usa. O raio-x você usa para você ver o seu braço quebrado, mas se você ficar tomando muito raio-x o tempo todo, você pode desenvolver um câncer, aí você aumenta a chance de você ter câncer. Tanto que o cara que tira o raio-x quando você vai no hospital, ele se esconde quando você vai fazer o raio-x. Por quê? Porque tomar um pouquinho de raio-x não tem problema. Mas agora você ficar todo dia tomando um monte de raio-x, aí sim. Então percebe que a radiação pode fazer mal ou pode não fazer mal, depende do uso que você faz. E aqui, etc, né? Porque não são só esses tipos aqui. E a gente vai ver qual dessas radiações aqui que estão associadas com o que você está provavelmente pensando quando você pensa em decaimentos radioativos, lá com urânio, com polônio, com esses tipos de materiais. Raios gama, já vou adiantando para você aqui, raios gama, ou raio gama, acho que é sempre no plural, né? Raios gama é um dos que aparecem quando a gente tem essas reações nucleares, que é o que a gente vai fazer, né? O que a gente está interessado hoje? A gente está interessado em discutir quais são quando eu tenho uma reação nuclear, o que esse núcleo emite? Será que ele emite radiação eletromagnética? Ele emite partícula? A gente vai ver isso aqui.
Isso que são os decaimentos radioativos. A gente vai ver no que um núcleo atômico acaba virando. Aí daqui a algumas aulas a gente vai falar de fissão e fusão, mas aqui é importante para a gente entender toda aquela parte. Ah, então só vou entender sobre bomba atômica daqui a algumas aulas? Exatamente, mas precisa dessa base aqui de agora. É só a radiação eletromagnética que existe? Não, tem a radiação corpuscular, que é de partículas. Radiação corpuscular. E aqui a gente vai ver bastante, agora sim a gente vai ver bastante isso aqui na aula de hoje, porque tem, por exemplo, a radiação beta, que é emitida quando a gente tem o núcleo radioativo. A gente tem também a alfa, que é o que a gente vai ver mais hoje. Pode ser, por exemplo, um nêutron, você pode emitir um nêutron do núcleo, mas o nêutron ele pode ser considerado radiação e etc, né? Então aqui, ó, até agora o que a gente viu? A gente está vendo quais são os tipos de radiação que existe para a gente tentar desfazer aquela ideia de que radiação é aquela de Hiroshima e Nagasaki, aquela de Chernobyl. É também, mas não só. Então a gente já viu aqui que a radiação ela pode ser eletromagnética, ondas eletromagnéticas, luz, micro-ondas, raio-x, etc. Pode ser corpuscular, ou seja, isso aqui são partículas, uma partícula beta, uma partícula alfa, um nêutron já é uma partícula, aí tem outros, pode ser um próton também. A gente tem agora uns que geralmente você não ouve falar, radiação acústica, e aí a gente tem, por exemplo, o som, a gente tem o ultrassom, que é aquele que você faz quando você está grávido e quer descobrir como está o seu bebê dentro da barriga. Você tem também a onda sísmica. O que é onda sísmica? A onda sísmica é aquela do terremoto. Então aqui, ó, aquela onda que dá o terremoto, que faz tudo tremer, é um tipo de radiação também. Então já percebe aqui que agora a radiação acústica já não tem nada a ver com aquilo que a gente estava pensando antes, que era a radiação Hiroshima e Nagasaki. Outro exemplo aqui, o último que eu vou dar para você aqui, ó, é a radiação gravitacional. Essa aqui já é um pouco mais raro. Radiação gravitacional. E o representante delas ficou famoso aqui alguns anos atrás, que são as ondas gravitacionais, né? Esses anos atrás aí, não lembro exatamente que ano, 2018, que foram detectadas pela primeira vez ondas gravitacionais, né? Foi notícia no mundo todo, gravitacionais. Então, tá aqui alguns exemplos do que é considerado radiação. Então, percebe que é um fenômeno extremamente geral. Som, luz, partícula, onda gravitacional, terremoto. Não o terremoto em si, né? A onda sísmica. Mas percebe que radiação é um fenômeno super geral. Se a gente pegar a definição de radiação, é a seguinte aqui, ó. Então, a definição de radiação. Emissão ou transmissão de energia por ondas ou partículas. Partículas. Então percebe aí que a radiação aí ela é um fenômeno extremamente geral e extremamente rico aqui, né? Muitas aplicações que a gente pode fazer com a radiação, inclusive aqui aplicações que fazem mal, né? Mas talvez agora que você está me perguntando aqui, ó, dessas radiações, qual é que faz mal? Que provavelmente é isso que você vai querer contar para sua família, né? Eu aprendi radiação lá com o professor Douglas, e aí o que eu comento no Natal com a galera? Provavelmente você vai querer saber qual é dessas as radiações que faz mal. Então você me pergunta aqui, qual faz mal? E eu te respondo, qual faz mal? A que faz mal é aquela que você está acostumado a associar com o câncer, é o que a gente chama de radiação ionizante. Radiação ionizante. Geralmente, a que a gente está acostumado a dizer que faz mal é a radiação ionizante.
Mas não só, né? Dependendo, se você pega um laser e mira no olho de alguém, vai fazer mal também, né? Mas não é isso que eu tô querendo dizer. Aquela radiação que a gente está acostumado a pensar que faz mal, que é associada ao câncer, Hiroshima e Nagasaki, geralmente está falando de radiação ionizante. O que é radiação? Radiação a gente já viu. O que é ionizante? Vou fazer aqui o átomo de Bohr aqui, ó, só para a gente entender, mas a gente já sabe que o modelo de Bohr está incompleto, não está 100% correto. Mas imagina aqui o núcleo atômico, e aí ó, a gente tem o orbital aqui, ó. Lembrando que isso aqui não está correto, a gente já sabe como que é a maneira correta, mas estou desenhando isso porque é mais fácil de entender. Então tá aqui o núcleo e tá o elétron aqui no orbital dele, não está girando, é uma nuvem eletrônica que a gente só sabe a densidade de probabilidade, ele pode ser uma esferinha, ele pode ser um negócio assim, ó. Tá? Esse aqui é assim que a gente sabe como que é. Ele não está girando. É só mais fácil de desenhar, mais fácil de entender. E aí, o que acontece? Ó, pega uma radiação, por exemplo, qualquer radiação na realidade, né? Mas vamos pensar que é uma luz ultravioleta, por exemplo. A luz ultravioleta bate aqui, ó, nesse elétron e joga esse elétron para fora. Então aqui esse elétron some daqui, ó, ele é arrancado do núcleo. Quando isso acontece, ó, esse átomo, ele fica ionizado, esse átomo. O que quer dizer ionizado? Quer dizer que ele ou tem carga positiva ou tem carga negativa, que ele perdeu ou ganhou um elétron. Nesse caso aqui ele perdeu. Então o que acontece? Ó, pega essa radiação, bate nesse elétron, o elétron vai embora e a molécula, ou esse átomo, ele fica ionizado. E aí quando você faz isso, você pode quebrar ligações químicas, porque aí fica um elétron, ou talvez esse elétron era, quando você tem a ligação covalente, talvez ele estava sendo compartilhado com outro átomo, criando uma moléculazinha, sei lá, vamos pensar aqui, hidrogênio, em vez de o átomo sozinho é o H, né? E aí quando você tem a molécula, por exemplo, H2, aí você arranca um elétron, talvez você quebre esse H2 e manda um hidrogênio para cada lado. Então você pode quebrar essas ligações químicas e aí o que pode acontecer, não é o que vai acontecer sempre, você pode destruir uma molécula, né? Você quebra essa ligação e aí você pode destruir uma molécula. O que quer dizer destruir uma molécula? Quer dizer que ela desaparece? Não, quer dizer que você desfaz a ligação e aí a molécula, cada um vai para o seu canto, né? E se essa molécula, por exemplo, ela fizer parte do seu DNA, ela pode danificar, essa molécula pode acabar danificando uma célula sua ou um DNA. E aí quando você vai reparar essa célula, o DNA da célula, sendo mais específico, vamos pensar aqui, recapitulando. E radiação ionizante é uma radiação normal, e aí ela é ionizante porque ela bate, pode ser que eventualmente ela bate no elétron e ioniza esse meu átomo. E aí esse meu átomo, ele pode, jogando esse elétron embora, pode ser que esse meu átomo faça parte de uma molécula, e aí eu quebro essa molécula. Agora imagina que essa molécula é uma molécula que compõe o seu DNA. O que você fez? Você danificou o seu DNA, você danificou essa célula, mas você pode também dá o azar de que ela danificou exatamente o DNA. E aí quando você vai consertar esse DNA, o que pode acontecer? Pode ser que ele se conserte da maneira errada e ele vire uma célula cancerígena. Então você começa a reproduzir a célula aí indefinidamente e aí você tem um câncer, por exemplo. Mas é só isso que pode machucar você? Não, você pode simplesmente destruir uma célula e você tem uma queimadura, por exemplo. Mas se você der um azar de pegar bem o seu DNA ali e der o azar também dele se reparar da maneira errada, aí deu azar, né? Esse que é o problema. E aí toda a radiação que bate nos nossos átomos, nas nossas moléculas, ela pode fazer isso? Não. Porque, vamos lembrar aqui, ó, para eu conseguir ionizar, para eu conseguir mandar esse elétron embora, eu preciso de uma energia mínima, né? Porque ele tem uma energia de ligação aqui, ó. Vamos lembrar que o átomo de hidrogênio, a energia de ligação do elétron fundamental é menos 13,6 eletronvolts. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu vou precisar uma energia dessa ordem. Se a radiação que bate no meu átomo, aqui no elétron, for muito menor do que essa daqui, o que vai acontecer? O elétron ele não pode absorver essa radiação e ele não vai ser expulso, não vai ser ionizado. Então, a gente considera aqui, em linhas gerais, que a radiação é ionizante a partir do ultravioleta.
ultravioleta, que tem uma energia da ordem de 10 elétron-volts. Então, a partir do ultravioleta, essa radiação começa a ter energia para ionizar os nossos átomos. E aí, quando ele ioniza o átomo, pode quebrar ligações químicas e aí pode danificar uma célula ou o DNA. E aí, essa é a radiação que faz mal. Então, todas essas radiações aqui são radiações? São radiações, né? É a definição. Todas elas fazem mal por si só? Não, só as radiações mais energéticas. As radiações mais energéticas, elas conseguem ionizar os nossos átomos. A gente diz que a radiação ionizante é essa que geralmente você ouve falar na televisão. Quando a galera fala de radiação na televisão ou no jornal, em geral eles já estão falando de radiação ionizante. Então quer dizer que o repórter ele sabe exatamente isso que eu falei para vocês e sabe fazer essa distinção. Ele está falando de propósito radiação ionizante? Não está falando de propósito radiação ionizante. Provavelmente ele ainda tem essa confusão na cabeça de que toda radiação é radiação ionizante. Não é verdade. Por exemplo, quando você liga o seu rádio, você recebe uma onda eletromagnética, recebe uma radiação que vem lá da antena do rádio, que é uma onda de rádio, justamente, chama rádio por isso, né? Então, vem a onda de rádio, chega na sua antena e essa onda eletromagnética está batendo em você o tempo todo, você não vê, e aí você escuta sua música no seu carro. Ela faz mal? Não faz, porque a energia é muito baixa, então ela não ioniza os seus átomos. Já quando você sai na praia, e aí você não passa protetor solar, o que acontece? Ele vem ultravioleta e aí ele vai destruindo suas células, né? O ultravioleta vai destruindo suas células. Mas você pensa assim, queimadura da praia é porque a pele esquentou muito. Não é porque a pele esquentou muito. Pode ser que ela esquente muito também, mas esse não é o principal motivo, né? Porque você pensa, encosta a mão na sua pele e vai estar quente. Mas o principal motivo é que o ultravioleta aqui, ele está danificando as suas células aí, né? Esse é o motivo da queimadura, principalmente. Então, beleza. Agora que a gente discutiu sobre radiação, tem um outro conceito que é super importante a gente esclarecer também, que é a radioatividade. E aí a radioatividade é uma coisa diferente da radiação. Muita gente confunde radiação com radioatividade. Qual que é a definição aqui da radioatividade? É um núcleo atômico, é o núcleo que perde energia emitindo radiação. Energia emitindo radiação. Então, cuidado aqui, ó. O que é radioatividade? Então, não confunda radiação com radioatividade. Radioatividade é esse fenômeno do núcleo atômico que emite radiação. Toda emissão de radiação é feita por materiais radioativos? Claro que não. Se a gente pega um ferro e esquenta ele vai estar emitindo luz, né? Ondas eletromagnéticas, vai estar emitindo radiação. É uma radioatividade? Não é. Ele está emitindo radiação? Está emitindo radiação. Radioatividade é o quê? Radioatividade é quando um núcleo atômico emite a radiação. Então, aquele material radioativo, ele emite radiação? Sim. Aí, geralmente, a galera confunde. Já que o material radioativo emite radiação, toda a radiação é do Hiroshima e Nagasaki, toda a radiação é do polônio e do urânio. Não é isso, a gente acabou de ver. E aí a radioatividade, ela faz essa distinção. Radioatividade é a radiação, é o núcleo emitindo radiação. Então, é a radiação emitida que vem lá do núcleo atômico. E aí, tem alguns principais tipos de radiação, que é o que a gente vai estudar, né? Que é a principal assunto de hoje. Então, quais são os principais tipos de radiação emitidos? Principais tipos de radiação emitidos pelo núcleo, que é isso que vai interessar para a gente vai estudar hoje justamente essas radiações que são emitidas pelos núcleos. Que tipos de núcleos? Núcleos radioativos. E aí são as principais: a alfa,
a beta e a gama. A gente vai ver as três, tá? Essas são as principais, não são só isso, não. Não é só isso que tem. Mas essas são os três principais tipos de radiação que são emitidos pelo núcleo. Então, recapitulando, porque agora a gente já vai entrar na parte mais técnica, que é essa parte de decaimento alfa. A gente já vai entrar em decaimento alfa. Recapitulando, qual que é a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje é estudar os decaimentos radioativos, ou seja, a gente quer estudar o que esse núcleo emite quando ele passa por um processo aí, que tipo de radiação que ele emite. Aí a gente fez uma revisãozinha sobre o que é radiação, para você não confundir radiação com radiação ionizante, que tem uma definição diferente. E agora a gente está falando de radioatividade, que é o que? É um núcleo atômico que sofre um processo e emite uma radiação. Então, a radioatividade é o processo pelo qual o núcleo emite a radiação. É isso que a gente chama ele. E ele emite radiação e geralmente, acho que sempre no caso, essas radiações emitidas pelos núcleos, elas são ionizantes e são muito perigosas. Por isso que geralmente a gente associa o urânio com perigo. Porque as radiações emitidas pelos núcleos, elas são ionizantes, elas são perigosas sim. Então, eu acho que talvez é daí que vem a nossa ideia, mas lembrando que radiação é quase qualquer coisa. Então, o primeiro que a gente vai ver, ó, agora vai ser o decaimento alfa. 3. Decaimento alfa. Acho que eu já vou até passar para o outro lado aqui, ó, porque senão me atrapalha. Decaimento alfa. O decaimento alfa é o que? É o núcleo que emite uma partícula alfa. Mas o que é uma partícula alfa? O que vem a ser uma partícula alfa? Isso aqui é importante que você saiba. Porque a gente sabe que tem elétrons, a gente sabe que tem nêutrons, sabe que tem prótons. E essa partícula alfa eu nunca ouvi falar. Ela é o quê? A partícula alfa é o apelido que a gente dá para uma partícula feita de 2 prótons e 2 nêutrons. Então aqui a gente tem, ó, se você olhar, isso aqui são 2 prótons e 2 nêutrons, que é o núcleo do hélio. Isso aqui é o núcleo do hélio. Isso aí, é núcleo do hélio. Então, quando a gente está falando que o núcleo está emitindo uma partícula alfa, que sofreu um decaimento alfa, ou seja, emitiu uma partícula alfa, você não tem que pensar assim, alfa é uma partícula diferentona aí que surgiu. Não, a partícula alfa é simplesmente o núcleo do hélio, são 2 prótons e 2 nêutrons juntos. Não virou uma coisa diferente, é uma coisa composta de 2 prótons e 2 nêutrons, é isso. E aí a definição de decaimento alfa, vamos colocar aqui, ó, só para você ter anotado. Decaimento alfa, o que é um decaimento alfa? Emissão de uma partícula alfa por um núcleo. Emissão de uma partícula alfa por um núcleo. Essa é a definição da partícula alfa. Exemplo que pode acontecer. Vamos começar vendo aqui o urânio 238. Urânio 238, que vai virar um tório. Então esse 238 é o número de massa, que é o número de prótons e o número de nêutrons. Só com esse 238 já está caracterizado o urânio aqui, ó. Mas por conta que a gente está vendo as transições, vai ficar mais instrutivo se eu colocar aqui o número atômico e o número de prótons também. O urânio tem 92 prótons no seu núcleo. Lembrando que você pode mudar o número de nêutrons, aí você vira outro isótopo, mas o número de prótons não pode mudar. Se o número de prótons muda o tipo do átomo que você tem. Esse urânio 238, ele decai para o tório. Esse tório ele tem 90 prótons e o número de massa dele é 234.
Só que aí você pensa aqui, ó, como é que a gente vai escrever esse diagrama? O urânio ele virou o tório, só que, né, as coisas não podem desaparecer. Então eu coloco aqui, ó, que virou um tório mais uma partícula alfa. E repara aqui comigo, ó, que o número de prótons diminuiu por 2. Por quê? Ó? Porque a partícula alfa tem 2 prótons. Então 2 desses prótons estão aqui, ó, na partícula alfa. E o número de massa, o número de prótons mais de nêutrons diminuiu de 4. Ou seja, diminuiu de 4 por quê? Porque eram 2 prótons e 2 nêutrons. E aqui nesse alfa tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então tá aqui um exemplo do diagrama para um decaimento alfa. O urânio 238 que vira o tório 234 e ele emite uma partícula alfa. Então aquele núcleo agora diminuiu o número de prótons, ele virou outro. Então não é mais urânio agora. Aí ele vira tório e emite uma partícula alfa energética, extremamente energética para a galera. E isso aqui pode te machucar. A partícula alfa ela penetra menos, porque ela é muito pesada, né? São 4 núcleons bem pesados, 2 prótons e 2 nêutrons. A partícula alfa ela é pesada, então ela não atravessa uma parede, por exemplo. Se tiver uma proteção fina, já é o suficiente para blindar contra a partícula alfa. Só que se ela pega em você, aí ela vai ter bastante energia, pode te machucar bem, mas só superficialmente. Vai te dar queimadura. Acho que talvez só dê queimadura na superfície da pele. Ela não penetra tanto quanto a beta+, beta- ou gama, ou radiação gama, né? Radiação gama, radiação eletromagnética, e aí a radiação eletromagnética é bem mais difícil de você bloquear. A alfa é mais fácil de bloquear, de todas que a gente vai ver aqui. E uma coisa aqui importante, já relacionando com a aula anterior, a massa dos pais, e esse decaimento vai valer sempre, a massa dos pais tem que ser maior do que as massas dos filhos. A massa dos pais, ou seja, dos pais é isso aqui, ó, né? Dos pais tem que ser maior que a massa dos filhos. Em qualquer decaimento. São 2 filhos. Por quê? Porque senão tem que surgir energia do nada, né? Aqui provavelmente também tem um raio gama, não escrevi para vocês, mas provavelmente aqui tem um raio gama também. Porque não necessariamente toda a energia vai estar aqui na partícula alfa, vai ter um raio gama aqui também. Mas eu não quero... O gama é assim, ó, né? Alfa é assim e beta é assim. Eu não quero falar do gama agora, que a gente vai ver o gama lá na frente, para não ficar muita informação, mas provavelmente veio uma onda eletromagnética junto, que é o raio gama. O raio gama é onda eletromagnética, tá? A partícula alfa é uma partícula aí, 2 prótons e 2 nêutrons. Mas enfim, nesse decaimento, em qualquer decaimento, a massa dos pais tem que ser maior que a massa dos filhos. E aí o que acontece? Se a massa fosse ao contrário, se a massa do urânio fosse menor, teria que surgir energia. Se fosse o contrário, teria que jogar energia para esse decaimento ocorrer. Esse decaimento ele só vai ser espontâneo, ou seja, isso vai acontecer espontaneamente. Um dos critérios é que a massa aqui, ó, que eu tinha antes tem que ser maior do que a massa que eu tenho depois. E aí parte da energia que sobrou, ela vira uma onda eletromagnética ou vira energia cinética aqui para o alfa. Então a massa antes tem que ser maior do que a massa depois. Senão não vai rolar esse decaimento, ele não vai ser energeticamente favorável, ele só vai acontecer se você jogar a energia aqui. E não é isso que a gente está fazendo, né? A gente está querendo ver os decaimentos espontâneos, né, nesse ponto aqui, ó. Quando que acontece, em quem que acontece esse decaimento alfa? Esse decaimento alfa, de novo, ele vai acontecer quando a massa dos pais é maior que a massa dos filhos. E aí, se você olhar, vai acontecer isso aqui vai ser verdade com núcleos em que o número de prótons é maior do que 82. Então, todos os átomos que tem Z, ou seja, o Z, o número de prótons, maior do que 82 no seu núcleo, eles caem por decaimento alfa. Isso aqui é favorável para eles. Eles decaem por decaimento alfa. É só decaimento alfa que vai acontecer? Não, pode acontecer outros tipos de decaimento também. Mas com Z menores do que 82, não decaem por alfa. A meia-vida pode ser... A taxa de decaimento pode ser extremamente baixa, não tem problema. Mas todos os núcleos com Z maior do que 82 caem por decaimento alfa. Decaimento alfa. E esse 82 aqui, esse número de prótons igual a 82, ele bate exatamente em que elemento? Bate no chumbo, né? Então o chumbo ele já não decai mais
por decaimento alfa. Todos os átomos acima de 82 aqui eles são instáveis, de certa maneira. Não precisa ser muito instável, mas é instável sim. Como é que a gente imagina uma partícula alfa sendo liberada de um núcleo? Eu vou fazer um gráfico aqui, ó, da energia potencial em função da distância até o centro do núcleo, vamos pensar assim. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o eixo Y, o eixo X. Esse eixo X ele vai ser uma distância até o centro do núcleo, entre aspas, e essa aqui vai ser a energia potencial, V de R, que depende de R. E aí, o núcleo em si ele tem uma barreira potencial, porque ele tem atração pela força nuclear, que é um resíduo da força forte, e ele faz uma barreira de potencial aqui e não deixa os núcleons escaparem, né? Porque senão, se não tivesse essa força, essa energia que mantém os núcleos unidos, o núcleo ia se desfazer. Lembrando aí que no núcleo você tem vários prótons e cargas iguais se repelem. Então, a princípio, só analisando a repulsão eletrostática, os prótons deveriam se espalhar e não deveria existir núcleo atômico, mas a gente tem essa força nuclear aí que a gente viu na aula passada. E aí ela faz como se fosse uma barreira de potencial assim, ó. Vou deixar tentar desenhar bonitinho. Então o que acontece? Ó, daqui para cá, ó, todo mundo tá preso, né? Aqui é o núcleo. Essa região aqui, ó, a gente tem o núcleo, né? Aqui assim, aqui é o núcleo. Então, quem está aqui dentro, ó, imagine como se fosse uma montanha. Se você solta uma bolinha aqui, ó, joga uma bolinha e volta, né? E para cá, ó, a gente pode considerar que seria a liberdade, vamos chamar assim, ó, liberdade. Então, o que acontece? Ó, as partículas elas estão presas aqui, ó, e se você tiver uma energia baixa aqui, ó, você vai só dessa alturinha aqui, ó, você vai oscilando aqui, ó. Só para você imaginar, não é exatamente isso que acontece. Exatamente o que acontece dentro do núcleo, ninguém sabe muito bem. A gente tem vários modelos aí, tem uma ideia boa, mas exatamente é muito difícil de você saber. E aí o que acontece? Você vai ter o núcleo, dentro do núcleo a gente vai ter níveis de energia para as partículas, parecido como se fosse um átomo mesmo, os elétrons que eles têm níveis de energia. Então vamos imaginar que eu tenho com essa energia aqui, eu vou chamar de Eα2. Essa aqui é a energia da partícula alfa, aqui dentro do núcleo. Então ela tem uma certa energia. E aí ó, o que acontece? Para ela conseguir ser emitida, ela tem que vencer toda essa barreira de potencial aqui, ó, tá vendo? Como que ela consegue vencer essa barreira de potencial, sendo que ela tem uma energia menor? Pelo fenômeno que a gente conhece, que chama de tunelamento. Então a partícula alfa, ela tem que tunelar pela barreira de potencial. Pela barreira de potencial. E aí quando ela escapa aqui para fora, ela vai ter essa energia que sobrou aqui, né? Ela vai ter uma certa energia cinética. E aí, se ela consegue tunelar, ela consegue aqui, ó, e vai aqui para fora e vai embora essa partícula alfa aqui, ó. E ela vai embora e é emitida e ela deixa de estar no núcleo. Mas olha que interessante, se uma partícula alfa ela tiver mais energia aqui dentro do núcleo, vamos chamar de Eα1, você concorda comigo que a barreira de potencial que ela tem que romper aqui, ó, para conseguir escapar é menor? Repare aqui comigo, ó. Percebe que ela consegue escapar de maneira mais fácil essa partícula se ela for mais energética? O que eu quero dizer com isso? Se dentro do núcleo a partícula alfa ela tinha menos energia, vai ficando cada vez mais difícil para ela conseguir tunelar. Então, teoricamente, isso aqui que eu estou falando é verdade. Quando eu detectar as partículas alfa aqui fora, eu vou detectar partículas alfa mais energéticas do que menos energéticas. A quantidade de partículas alfa aqui do lado de fora com energia cinética maior tem que ser muito mais frequente do que energia cinética menor. Vamos recapitular o que eu estou falando aqui. Vamos retomar aqui, ó. Eu desenhei uma barreira de potencial do núcleo, né? Porque no núcleo, os núcleons eles têm que estar presos dentro do núcleo, senão eles estariam fugidos e não existiria átomos e não existiria nada. Só hidrogênio, talvez. E aí, o que a gente sabe? Que dentro do núcleo atômico a gente tem níveis de energia.
E aí vamos pensar aqui, ó, uma partícula alfa com uma energia mais baixa. Para ela conseguir escapar, ela tem que tunelar uma barreira de potencial muito maior. Mas mesmo assim ela pode escapar. E aí essa partícula alfa vai ter uma energia E2, vamos chamar assim, ó. Ou E-alfa 2. Já se essa partícula alfa ela tem mais energia, ela tem uma barreira menor para tunelar, ou seja, é mais fácil dela tunelar. E quando ela escapar, ela vai ter essa energia E1. E E1 é maior do que E2, né? Concorda comigo? E1 é maior do que E2. Então, se eu pegar o núcleo radioativo que emite partícula alfa, lembrando que não é só partícula alfa que o núcleo emite, mas se eu pegar o núcleo radioativo que emite partícula alfa e eu medir a energia dessas partículas alfa, teoricamente, eu vou ter que medir mais partículas mais energéticas e conforme a energia vai caindo, é menos frequente que eu ver essas partículas. E a gente consegue medir isso. E eu acho que na realidade o argumento foi feito ao contrário. Primeiro a gente mede a energia da partícula alfa, depois faz um modelo explicando isso aqui que eu fiz, né? É o contrário. Mas aí eu já estou tentando te convencer já sabendo do resultado. Então esse é um gráfico aqui, ó, do decaimento da meia-vida. Meia-vida a gente vai ver daqui a pouco. Mas a meia-vida você pode pensar ela como se fosse a taxa de decaimento, assim, por enquanto. Tem uma definição, a definição é que é o tempo que demora para metade dos átomos decair. Então aqui, ó, quanto maior a meia-vida, e mais tempo leva para os átomos decaírem. Quanto menor a meia-vida, mais rápido que os átomos decaem. Então, por exemplo, se eu pego aqui 10 elevado a 1 segundos, né? 10 elevado a 1 segundos, ou seja, 1 segundo. E olha aqui, ó. 1 segundo quer dizer o quê? Que em 1 segundo metade dos átomos vai decair por alfa. É isso que eu quero dizer. Se eu pego aqui, ó, não é mais 1 segundo. Quanto que deu isso aqui? Ó, 10 na 5 segundos. Ele tem uma outra tabelinha aqui, ó. É mais do que um dia, né? Mais do que um dia. E aí, ó, isso aqui tá logarítmica essa escala. Mas isso aqui bate exatamente o que a gente estava falando, olha só. Se a energia maior da partícula alfa, a energia cinética da partícula alfa, você... Opa, tô tampando, né? Deixa eu voltar aqui. Se eu meço essa energia dessa partícula alfa que está sendo emitida, a energia aumenta para cá, quanto maior essa energia, menor a minha vida. Ou seja, eu vejo mais fácil... Ou seja, quanto menor a meia-vida, esse half-life, essa meia-vida, quanto menor a meia-vida, mais fácil a partícula está sendo dela escapar. Ela está escapando de maneira mais fácil. E isso aqui, ó, retrata justamente o que a gente estava falando aqui. Ó. Quanto maior a energia da partícula, da partícula alfa, quanto maior a energia cinética da partícula alfa do lado de fora, mais frequente eu vejo esse decaimento. E quanto menor a energia, mais raro eu vejo esse decaimento. E repara aqui, ó, que de 4 para 10 megaelectronvolts, ó, não mudou tanto, é vezes 2, eu tenho uma diferença aqui de 10 na 30 na minha vida, né? Percebe como essa energia faz toda a diferença. E fica bonitinho aqui, ó, o gráfico, né? E aí a gente consegue concluir que de fato isso aqui é verdade, que as partículas alfa, que a gente tem essa barreira de potencial, ela tunela por essa barreira de potencial. Então, quanto maior a energia dela, menor essa barreira de potencial que ela tem que vencer, mais fácil dela escapar. Então, uma partícula alfa mais energética, ela decai mais frequentemente. Bem interessante isso daqui. Outra coisa que a gente pode pensar, eu mostrei para vocês o urânio decaindo no tório, né? Mas a gente tem uma coisa que chama séries de decaimento. Séries de decaimentos. Decaimentos. O que acontece? Cada vez que eu tenho decaimento alfa, eu diminuo o número de prótons por 2. Só que eu mostrei para vocês, ou não mostrei não, só falei para vocês que qualquer átomo com Z maior do que 82, ele vai acabar decaindo por alfa. Decai só por alfa? Não, pode decair por outras coisas, mas ele decai por alfa também. E aí pensa assim, ó, o urânio ele vira tório, mas o tório também ele vai decair, não é? Então, eu vou acabar tendo séries de decaimento. Vou colocar uma aqui para você ver. Ó. Por exemplo, essa aqui. Ó. O tório, ele cai para o rádio. Aí, depois, ele faz uma beta menos aqui, ó, para o AC. AC é o quê? Actônio? O que é, gente? Vamos olhar aqui que é o AC. AC é o... AC é o actínio. Actínio.
aí ele cai ali para o actínio, aí beta menos de novo ele volta para o tório, porque o beta menos ele sobe o número de prótons, a gente vai ver o que é isso na aula passada. Aí ele cai por beta, vai para o rádio de novo, aí vai para o radônio, se eu não estou enganado. Aí polônio, aí chumbo. Aí chumbo ele não pode mais cair para o alfa, né? Porque depois do chumbo ninguém PB é chumbo. De plumbo, né? Aí depois do chumbo ele não decai mais por alfa, mas ele pode cair por beta menos, por exemplo. Aí vai para o bismuto. Aí aqui tem dois caminhos, aí vai indo e cai no chumbo de novo. Então repara que existem séries aí de decaimento que podem acontecer, e aí até que o seu átomo ele vire algo estável. Então ele vai caindo até virar algo estável. Ah, mas se isso acontece o tempo todo, e de fato acontece o tempo todo, por que todos os átomos que a gente encontra já não são estáveis? Porque às vezes, para a meia-vida, ou seja, o tempo que leva para cair metade dos átomos, para transformar em outra metade dos átomos, isso aí às vezes leva 1 bilhão de anos, mais do que a idade do universo. Então aí tem elementos que até hoje estão aqui entre a gente, e tem elementos que não estão mais, né, que você não acha mais. Outro detalhe importante é que, vamos pegar aqui uma transição, não é exatamente essa transição, mas é só para a gente entender, ó. Aqui eu tenho o tório 227 caindo para o rádio 223. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Ó? Todas essas transições são de partícula alfa, né? Normal. Só que repara que essas partículas alfa elas vão me levar a energias diferentes. Então, ó, se eu pego o tório, ele cai por essa partícula alfa aqui, ó, o átomo ainda ele vai estar excitado e aí ele emite o raio gama para desexcitar. Então, apesar de eu ter colocado, por exemplo, aqui, ó, sempre a partícula alfa, partícula alfa, as energias dessas partículas alfas mudam, né? E é toda aquela discussão que a gente fez aqui. Então, o núcleo ele pode cair por decaimentos diferentes, pode ser alfa, pode ser beta, beta mais, beta menos, pode até acontecer uma captura eletrônica aí, e ele emite radiação gama, e isso tem mais a ver com esses níveis de energia que o núcleo foi deixado. Quando uma partícula alfa pouco energética escapa, o que acontece? Esse núcleo ele fica muito energético, aí ele emite um raio gama aí para compensar, tá? E aí quando a gente olha aqui parece que é a mesma coisa, mas não necessariamente é. É claro que a partícula alfa mais energética é a mais comum, igual a gente viu. Então beleza, gente, vamos estudar agora essas taxas de decaimento. A gente já viu o decaimento alfa. Antes de a gente falar de decaimento beta, que a gente vai falar na próxima aula, vamos ver aqui as taxas de decaimento, vamos entender o que é esse tal de meia-vida. Então, taxa de decaimento. Taxa de decaimento. E aí, o que a gente consegue saber do decaimento? Tem uma coisa bem estatística que a gente tem que saber, porque o decaimento em si ele é aleatório. O decaimento em si é um evento aleatório. Então ele pode acontecer a qualquer momento. É um evento aleatório. O que isso quer dizer? Quer dizer que mas eu falei para vocês que a partícula alfa menos energética ela é muito mais rara dela decair. Mas pode ser que ela decaia agora e pode ser que ela decaia daqui a 1 bilhão de anos. Não dá para saber. Um decaimento em si é um evento aleatório, ele pode acontecer em qualquer lugar. Só que quando a gente tem muitos núcleos, aí a gente pode usar estatística. E aí a gente, apesar de eu não saber exatamente quando que um núcleo decai, eu sei que na média desses mols, desses bilhões, trilhões, quadrilhões de núcleos, na média vai acontecer essa taxa de decaimento. Então repara aqui, ó, qual que é a ideia? Eu não consigo falar da taxa de decaimento para um átomo só, para um núcleo só. Mas se eu tenho bilhões, trilhões, quadrilhões de átomos, aí eu consigo estatisticamente dizer alguma coisa sobre a taxa de decaimento. Aí eu consigo prever a porcentagem deles que vai decair em determinado instante de tempo. Esse é o conceito estatístico que a gente tem aqui. Ou seja, o que eu acabei de falar para vocês é que para muitos núcleos,
para muitos núcleos, podemos usar estatística. Podemos usar a estatística. Então, isso aqui só vale para muitos núcleos. Muitos é quanto? Trilhões. Estatística. Senão, não vai dar exato, né? É aleatório, gente. Cada um é aleatório. E aí, como é que eu escrevo essa taxa de decaimento? Eu quero que, ó, vamos fazer assim, ó, vamos começar do mais fácil. Eu quero saber o número de núcleos em função do tempo, né? Esse que não está multiplicando, é a função do tempo. Isso aqui vai ser o quê? Eu quero saber quanto que isso muda. Eu quero saber quanto que esse número de átomos está mudando. Então, eu quero saber a taxa que isso aí muda. Eu vou colocar um dn aqui na frente. Então, eu estou querendo saber uma mudança no n. Essa mudança de n vai ser igual a menos o lambda, o número inicial que eu tenho, ou na verdade o número naquele instante de núcleos que eu tenho, e isso aqui também é uma função do tempo. Nós estamos multiplicando a função do tempo vezes o dt. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Vamos olhar com calma. A minha taxa de mudança do número de núcleos, ela vai ser negativa porque ele vai diminuindo, né? Então, o número de núcleos ele vai diminuindo, por isso a taxa é negativa. Essa taxa depende de uma constante aqui, depende do próprio átomo. E ela também depende do número de núcleos que eu tenho. Se eu tenho poucos núcleos, a minha taxa de mudança é menor. Por exemplo, 2 por segundo, 3 por segundo. Se eu tenho muitos núcleos, aí é 1 bilhão por segundo. E aí, conforme vai diminuindo, conforme o tempo vai passando, esse n vai diminuindo, então ele diminui tanto na taxa quanto no n aqui também. E aí o dt é só para marcar quanto tempo passou. Então, escrevendo aqui, ó, esse n de t, ele é o número de núcleos radioativos no tempo t. Ele é o número de núcleos, não núcleons, núcleos radioativos no tempo t. E aí eu quero saber essa taxa aqui, né, gente? E esse lambda que aparece aí, isso aqui depende do isótopo que eu tenho. É constante de decaimento que chama. Vou fazer de verde mesmo. Constante de decaimento. E ela vai ser dado em hertz, ou 1 por segundo. Aqui a gente dificilmente usa hertz, é 1 por segundo aqui mesmo, tá? E aí o que eu posso fazer? Essa aqui é a taxa de decaimento. Eu consigo escrever isso aqui, eu consigo relacionar que o tanto de... Essa minha taxa, ela depende dessa uma constante e ela depende também do número atual de átomos que eu tenho. E aí eu consigo descobrir o que é esse n resolvendo essa equação diferencial. E que não é difícil, é só passar o n dividindo, quer ver? Consigo pegar essa equação diferencial e fazer o seguinte, que eu vou resolver ela pra gente, ó. Pra ver como é fácil, ó. dn, vou omitir o t agora, tá? É igual a menos lambda n dt. Vou passar o n dividindo, vai ficar dn sobre n igual a menos lambda dt. Aí, como tem dt dos dois lados, e aqui eu já organizei meus termos do jeito que eu quero, eu vou aqui e passo uma integral de cada lado, aqui, ó. Integral de dn sobre n é ln de n final sobre n inicial. Ou n0, se quiser chamar. Vamos chamar de n0. E o n final, depois eu vou chamar ele só de n mesmo, tá? Isso aqui vai ser igual a menos lambda t final menos t inicial. Integralzinha simples de você fazer. Em vez de chamar de final, vou só chamar de n, e em vez de chamar de final, vou só chamar de t aqui, tá? Então, vou sumir com esse f aqui. Só vou renomear. Então, sumir com o f. E agora eu quero isolar o n, eu quero saber quantos núcleos radioativos eu tenho em determinado momento. E eu vou dizer para vocês que o t0 é igual a zero, tá? Eu começo a contar o tempo no zero, só para simplificar. Então, o que sobrou até agora? ln de n sobre n0 é igual a menos lambda t.
Como é que eu faço para eliminar o N0, o Ln? Eu passo um exponencial aqui, ó. Exponencial de Ln de N sobre N0 igual a exponencial de menos lambda t. Esse exponencial corta com Ln. E aí fica assim, ó. N por N0 é igual a E elevado a menos lambda t. Ou seja, finalmente, eu encontro que o número de núcleos radioativos em função do tempo vai ser N igual a N0, que é o inicial, vezes E elevado a menos lambda t. Olha que facinho de fazer essa equação. Então, o que eu estou descobrindo aqui? Ó? Vou ressuscitar aqui o t, N de t. Se eu quiser saber... Ficou feio isso aqui. Se eu quiser saber o número de núcleos radioativos em função do tempo, é só fazer essa continha aqui. N0 vezes E elevado a menos lambda t. E é claro que o lambda você que vai ter que descobrir através de experimentos, mas uma vez que você descobre para um isótopo, ele vale para aquele isótopo para sempre, né? Ou será que não? Ou será que as taxas de decaimento elas mudam na idade do universo? Será que lá perto do Big Bang as taxas de decaimento eram as mesmas e o universo mudou? Nunca saberemos, né? Mas fica aí o questionamento. Acredito que sim. Então, se eu fizer um gráfico aqui do tempo, aqui é o N, eu começo aqui em cima com o N0, né? O número inicial de núcleos. E aí o que vai acontecer? Ele vai caindo assim, ó, uma exponencial negativa, né? Mas ele cai assim assintoticamente, ele não cruza assim, ele vai fazendo bem suave. E aí o que a gente viu até agora, aqui, esse aqui é o número de átomos, não é a taxa de decaimento em si, né? Então vamos calcular aqui, apesar de a gente estar na seção 4 que se chama a taxa de decaimento, isso aqui que a gente calculou não é a taxa de decaimento em si, tá? A taxa de decaimento é isso aqui, ó. Taxa de decaimento, é o 4.1. Decaimento. Essa taxa de decaimento é um R de rate em inglês, né? Aí é uma taxa mesmo. Esse R ele vai ser igual a menos dN a dt. Então é o número que muda essa taxa aqui do N em função do tempo. Aí é só eu pegar aquela equaçãozinha que eu descrevi para vocês antes, aqui, ó, essa equaçãozinha aqui, e derivar em relação a t, né? Aí quando você deriva em relação a t, cai o menos lambda, e com menos dá mais, vai dar lambda n0 elevado a menos lambda t. E aí eu chamo esse lambda n0, eu vou chamar ele de R0, e aí finalmente eu tenho uma equação para a taxa de decaimento, que vai ficar assim, ó. Eu vou ter que a minha taxa de decaimento vai ser igual a R0, mas esse aqui também não é o mais comum que a gente usa, tá? Nem é o N, nem é o R. A gente só fala geralmente de meia-vida mesmo. Mas essa aqui, não, a taxa até que usa bastante. Menos lambda t. Então, o que apareceu aqui ó, pra gente? Lembrando que R0 é igual a lambda N0. Cuidado aí, tá? Isso aqui vai dizer pra gente o número de decaimentos por segundo. O número ou a taxa de decaimento. O número de decaimentos por segundo. Então não confunda aqui, ó, esse R com o N. O N era o quê? É a skin da função de t, esse R aqui, tá? O N era o quê? O N era o número de núcleos radioativos em função do tempo. Aqui é a taxa. Quantos núcleos decaem por segundo? Não segunda, por segundo. E aí a gente tem algumas unidades específicas que a gente usa aqui, ó. A gente usa o becquerel. Esse BQ. O nome disso aqui é becquerel. Becquerel. Um becquerel quer dizer o quê? Ele vale um decaimento por segundo. Isso quer dizer um becquerel. Só que tem um problema aqui em usar becquerel, tá? Becquerel tá correto, é ótimo usar o becquerel. Só que tem o sistema internacional. Só tem um problema, né? Porque os decaimentos eles são em números muito maiores e aí às vezes usar becquerel fica ruim. Tanto que quando começaram a pesquisa trocaram aqui a unidade de medida para um Curie. Um Curie.
da Madame Curie. Um Curie, quanto que vale isso daqui? Ele vale aproximadamente 3,7 vezes 10 na 10 decaimentos por segundo. Aí você já vê que é 10 na 10, né? Por isso que muita gente usa o Curie em vez do Becquerel. Por conta disso. Decaimentos por segundo, né? Tô tampando? Não. Da onde que vem esse Curie aqui? Esse Curie? Curie ou Curie? Curie. É o decaimento que a gente tem para 1 grama de rádio. Desintegração em 1 grama de rádio. Então, para quem está estudando rádio, o termo radioativo vem do elemento rádio, aí talvez faça mais sentido você usar o Curie, mas o Becquerel tá valendo também. Tá ótimo. Então você já sabe que é o Curie, o Becquerel. Que mais? Dá pra gente falar também da meia-vida. E agora sim, meia-vida talvez é o que a gente mais ouve falar, tá? O mais relevante de tudo que a gente viu aqui, a não ser que você tenha algo específico para você calcular. O mais importante aqui é a meia-vida. E a meia-vida a gente ouve falar o tempo todo, tá? O que é meia-vida? Eu falei já para vocês, vou escrever aqui. É o tempo para que metade dos núcleos decaiam. Tempo para que metade dos núcleos decaiam. Decaiam que escreva? Acho que é, né? Decaiam. Então, a meia-vida é um conceito que fala pra gente, ó, depois de 10 segundos, metade vai ter mudado. Só que cuidado aqui, ó, vamos pensar assim. Ó. Eu tenho minha amostra, né? Aqui é a minha amostra. Os radioativos são vermelhos, os que já decaíram foi azul. Então, passou aqui, ó, uma meia-vida. A gente coloca T meio. T meio é o símbolo para meia-vida. Aí o que acontece? Desses átomos radioativos que eu tinha, metade já foi pro saco, né? Já decaiu. Então, metade ficou azul, ó, tá vendo? Aí passou mais meia-vida. Aí o que acontece? Completou aqui, ó, pintou tudo? Não, pintou tudo não. Porque o que acontece? É metade dos que sobraram. Esses azuis aqui da direita já tinham decaído. Então agora, ó, esse aqui já tinha decaído. Então agora o que decaiu foi isso aqui, ó, metade do que sobrou. Aí quando passa mais uma meia-vida, o que vai acontecer? Vai ser a metade da metade da metade. Opa, o que eu estou fazendo? Pra cá. Vai ser assim, ó. Então, isso aqui tudo já tinha decaído, né? Ó? Isso aqui tudo já tinha decaído. Aí o que sobrou para decair foi só esse pedacinho, só esse 1/4. E aí ele decai metadinho aqui, ó. E aí sobra esse tanto aqui, ó. Então repara que nunca vai para zero, né? Vai sempre caindo de metade em metade. E lembra que isso aqui só vale quando eu tenho um número muito grande de átomos, porque eu preciso usar a estatística. Então aqui, ó, meia-vida é o tempo para que metade dos núcleos vão decair. Vamos encontrar como que eu meço isso. O que eu sei? Eu sei que N de T é igual a N0 vezes E elevado a menos lambda T. Eu quero descobrir quanto tempo vai levar para que caia pela metade o número de núcleos radioativos. Ou seja, eu quero que N seja N0 sobre 2. É isso que eu quero, né? Então, N0 sobre 2 vai ser igual a N0. Lembra que eu quero encontrar o T. Vezes E elevado a menos lambda T. Aí eu posso cortar isso aqui, ó. Passo Ln, passo o operador Ln, então vai ficar Ln de meio igual a Ln de E elevado a menos lambda T. Aí eu corto esse Ln, o que vai acontecer aqui pra gente? Corto esse Ln com esse E. Aí que tossi aqui, me distrair aqui, deixa eu me recuperar. Não é corona, tá, gente? Não é. Eu comi um amendoim agora há pouco. Então ficou Ln de meio. Começo da aula, começo a ficar com fome. Corto Ln com E, vai ficar menos lambda T. Ou seja, T
vai ser igual a menos ln de meio dividido por lambda. Ln de meio é igual a menos ln de 2. Então vai ser menos ln de 2 sobre lambda. Isso aqui vai dar para a gente ln de 2 sobre lambda. E ln de 2 ele é igual a 0,693 sobre lambda. Ou seja, o tempo de meia-vida ele é igual aproximadamente a 0,693 dividido por lambda. Então, se eu sei o lambda, eu consigo descobrir o tempo de meia-vida. Se eu conheço a constante de decaimento, eu consigo saber o tempo que leva para metade dos átomos radioativos decaírem. E aí, com essa informação aqui de meia-vida, fica bem fácil a gente entender por que alguns elementos a gente não encontra mais no planeta Terra. Vamos pegar aqui o isótopo mais estável. Isótopo mais estável do Neptúnio. O isótopo mais estável do Neptúnio é o Neptúnio 237. E a meia-vida dele é da ordem de 2 vezes 10 na 6 anos. Ou seja, a meia-vida dele é 2 milhões de anos aproximadamente. Aí você pensa, pô, 2 milhões de anos. Como é que não tem mais esse Neptúnio por aqui? É só você lembrar que a Terra ela tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então, todos os Neptúnios que tinham lá no começo da Terra, tudo já decaiu, já virou outra coisa. Então, não tem mais Neptúnio na Terra. Porque essas taxas, esse tempo de meia-vida, ele é muito diferente, né? Ele aqui, ó, 1000 vezes mais. Então, já caiu pela metade 1000 vezes. Esses quadradinhos aqui, ó, foram divididos 1000 vezes. Aí até dá para fazer a conta, mas deve ter 1 ou 2 átomos perdidos por aí. Deve ter, mas não encontra mais, né? E repara que essas taxas de decaimentos, esse tempo de meia-vida, na realidade, eles podem mudar muito. Não é pouco assim, ó. Por exemplo, vou pegar aqui só para você ver a ordem de grandeza como pode mudar, ó. O polônio 241 é de 160 microsegundos. Aí se você vai para o bismuto 210, 5 dias. Aí se você vai para o rádio 226, é 1600 anos. Se você vai para o urânio 238, aqui ó, já é 4 bilhões e meio de anos. Por isso que o urânio tem bastante ainda. Então repara que ó, essa meia-vida ela vai desde microsegundos, menos aqui microsegundos, inclusive, talvez nanosegundos, até aqui bilhões de anos. E a gente consegue detectar essa radiação do urânio, né? O urânio ele não é muito radioativo, apesar do que a gente considera que geralmente a gente pensa urânio. Nossa, o urânio ele é muito radioativo. Ele é pouco se você pensar, né? Porque ele decai pouquinho. Por isso que ainda tem bastante. Vamos então fazer alguns exercícios. Na verdade, mais um slidezinho aqui para vocês só. E essa diferença de taxa também determina a abundância de cada isótopo aqui, ó. Tem nessa imagem aqui, deixa eu ver se eu não estou tampando. Nessa imagem aqui tem os principais isótopos do urânio e a meia-vida, né? Cada isótopo ele tem uma meia-vida diferente aqui, ó. 69 anos aproximadamente. O mais comum é esse aqui, ó, que é 4 bilhões e meio de anos, a taxa a meia-vida dele. E esse é o urânio 238, que é o mais comum, ó. Ele corresponde a 99,3% de todo o urânio encontrado. O da bomba nuclear é esse aqui, ó, 235, só que a taxa dele aqui, ó, a meia-vida dele, ó, é 10 vezes menos do que o urânio 238. E isso reflete na abundância que a gente tem do urânio 235 com o urânio 238. E aí você tem que fazer o enriquecimento do urânio para você separar esse 235 do 238. E aí os outros que tem meia-vida menor, você praticamente nem encontra mais, né? Traço, zero. Ou seja, dependendo da meia-vida do isótopo, você acaba nem encontrando ele mais, você só tem o isótopo mais comum. E às vezes tem alguns elementos que nem tem mais.
Então vamos fazer aqui 2 exercícios rapidinhos, só para a gente fixar essa ideia de meia-vida. Meia-vida é importante saber calcular e trabalhar com ela. Esse aqui é do livro do Física Moderna do Tipler, é isso? Eu vou copiar a capa dele aqui para você. Espera aí que eu vou copiar a capa só para vocês verem de que livro que eu tirei isso daí. Então coloquei aqui para vocês a capa do livro, é o Física Moderna, a 6ª edição que eu estou usando do Tipler. Tirei de lá esse exercício aqui, está em inglês, mas eu traduzo aqui para vocês. Ó. Uma certa fonte nos dá 2.000 contagens por segundo no tempo t igual a 0. A minha vida é 2 minutos. Qual é a contagem depois de 4 minutos, 6 minutos ou 8 minutos? Dá para fazer de uma maneira bem simples, depois eu vou fazer da maneira mais complexa. Eu vou só fazer a letra A da maneira mais simples. É só você pensar. A minha vida é 2 minutos. Se passaram 4, depois de uma meia-vida, divide por 2. Como se foram 2 meia-vidas, divide por 2 de novo. Isso aqui deu 1 sobre 4. Ou seja, se eu tinha 2.000 contagens, agora eu vou ter 2.000 dividido por 4 contagens, que vai me dar 500 contagens por segundo. Então essa é a maneira mais simples sem usar a equação. A gente pode fazer também utilizando a equação aqui, ó. Lembrando que a taxa é igual a R0 vezes E elevado a menos lambda T. Só que a gente descobriu que lambda, ela é... Na verdade, a gente não descobriu que lambda, né? A gente descobriu o seguinte, agora há pouco a gente falou que o T meio vai ser igual a 0,693 dividido por lambda, ou seja, lambda vai ser igual a 0,623 dividido pela meia-vida. E aí eu vou substituir naquela equação lá em cima, vai ficar que R é igual a R0 vezes E elevado a menos 0,693 dividido por T meio vezes o T. E aí eu posso utilizar essa equação na letra A, na letra B e na letra C. Por exemplo, na letra A, como é que vai ficar? Ó, R vai ser igual a R0 aqui a 2.000, né? Que é a taxa inicial, vezes E elevado a menos 0,693 dividido pelo T da meia-vida. E aqui, ó, esse T, em vez de T, eu vou colocar, ó, 4 minutos é o quê? São 2 meia-vidas, né? 2 vezes T meio. E aí eu posso cortar o T meio com o T meio. Posso cortar esse T meio aqui com esse T meio aqui, ó. Ficou meio feio, mas acho que deu para entender. E aí vai ficar assim, ó. R igual a 2.000 vezes E elevado a menos 0,693 vezes 2. Isso aqui dá aproximadamente 500 também. E aí é só você substituir. Esse aqui é 3 meia-vidas, esse aqui é 4 meia-vidas. E aí você encontra os mesmos resultados. Esse era o primeiro exercício. Termina de fazer ele aí sozinho, depois se você quiser. Mas é só para praticar. Bem facinho de fazer. Os outros é só você substituir os valores e não tem graça nenhuma, né? A letra B dá 250 e a letra C dá 125. Vamos aí para o próximo exercício, que é o último exercício de hoje que eu separei aqui para vocês. Ele fala assim para a gente, ó. Esse aqui é o 11, não, o 22 do capítulo 11, outro é o 16 do capítulo 11. A constante de decaimento do urânio 235 é 9,8 vezes 10 a menos 10 por ano. O que é essa constante de decaimento? Decai constant? É o lambda, né? Então, lambda é igual a 9,8 vezes 10 a menos 10 por ano. Calcule a meia-vida. Como é que a gente relaciona o lambda com a meia-vida? A gente aprendeu a calcular que a meia-vida ela pode ser calculada como 0,693 dividido por lambda. Aí é só você substituir, lembrando aqui que vai ser anos o resultado. O resultado vai dar para a gente aproximadamente 7,07 vezes 10 na 8 anos. Então essa é a resposta da letra A, bem fácil de fazer, né? Você vê que esse livro ele não é tão complicado assim. Aí na letra B ele fala assim, ó, peraí, nossa, que linha torta. Na letra B ele fala assim, ó, quantos decaimentos ocorrem a cada segundo em uma micrograma de uma amostra de urânio 235? É isso que ele pergunta pra gente. Então ele quer saber a taxa, né? Como é que eu calculo a taxa? A taxa é igual a taxa inicial vezes E elevado a menos lambda T.
Lembrando que esse R0, o que era o R0? R0 é lambda N0. Então vamos lá, R, a taxa é igual a lambda N0 vezes E elevado a menos lambda T. Mas eu quero saber isso, ó, o que eu quero saber? Quantos decaimentos ocorrem numa amostra em certo instante de tempo. Então, eu só vou definir o tempo inicial igual a zero, né? E aí eu só preciso saber quantos átomos eu tenho. No tempo inicial, se eu souber o N0, ou seja, quantos átomos de urânio 235 eu tenho nessa amostra, eu digo que inicialmente, né, o tempo é igual a zero, esse termo aqui ele vai embora, o T é igual a zero, então esse termo inteiro vai para 1. Então a taxa vai ser igual a lambda N0. Ou então você poderia simplesmente calcular o R0, que é lambda N0, é isso que eu estou fazendo. O lambda eu tenho, eu preciso saber o N0. O N0 é o número de átomos que eu vou ter aqui. Para isso eu vou precisar da massa molar do urânio 235. Você consulta isso facilmente na internet, ela vai dar aproximadamente, eu anotei aqui para vocês, 235 gramas por mol. Essa é a massa molar aqui. 235 gramas por mol. Mas eu não quero saber a massa molar, né? Eu quero saber o N0. O número de átomos vai ser a quantidade de átomos que eu tenho em gramas, né? Vai ser 10 na menos 6. De onde que é esse 10 na menos 6? Desse 1 micrograma. 10 na menos 6 vezes o número de Avogadro dividido pela massa molar. Esse vai ser o número de átomos que eu tenho. Ah, não entendi nada. É só você pensar assim, ó. Eu sei quantas gramas tem em 1 mol. Então, aí eu posso fazer a divisão pelo número de Avogadro aqui e eu descubro quantos átomos eu tenho em 1 grama. Aí eu multiplico por quantas gramas eu tenho. É isso que eu estou fazendo aqui. Só de uma maneira um pouco mais rápida. E aí ele vai dar para a gente... deixa eu anotar aqui, ó. 2,56 vezes 10 na 15 átomos. Então esse é o N0. Aí o que eu faço com o N0? Só faço aqui, ó. A taxa é igual a lambda, a taxa zero, né? Vamos chamar assim só para não confundir. É igual a lambda vezes N0. O lambda eu já tenho, que é 9,8 vezes 10. Já está querendo me complicar, ele pediu por segundos aqui. Vezes 10 na menos 10 vezes 2,56 vezes 10 na 15. Isso aqui vai dar pra gente o total de... vou fazer a conta aqui por ano. Essa conta que vai me dar por ano. Vou fazer aqui rapidinho no Excel, que essa aqui eu não tinha feito, acho que talvez seja importante. Vai ser 9,8 vezes 2,56 vezes 10 elevado a 5. Que vai ser pra gente o total de 2508800 decaimentos por ano. Só que eu quero saber por segundo. Aí você só faz a conversão, você divide quantos segundos tem um ano, você vai ver que o R0 ele vai ser aproximadamente igual a 0,079 becquerel. Só fazer a conversãozinha aqui. Lembrando que isso aqui me deu os decaimentos por ano, né? Isso que ele queria. E aí na letra C, finalmente, ele pergunta aqui pra gente quantos átomos de urânio 235 vão sobrar em 1 micrograma da amostra depois de 1 milhão de anos. Aí é só a gente utilizar aquela equaçãozinha que a gente viu, que N igual a N0 e elevado a menos lambda T. Então eu tenho aqui 1 milhão de anos, eu tenho lambda, tenho 1 milhão de anos, então esse que eu tenho. E o N0 eu acabei de calcular. Só um detalhe aqui, ó, porque a diferença é muito pequena entre N e N0, então talvez valha a pena a gente pegar o N0 um pouco mais preciso, aqui eu coloquei aproximadamente. E deixando ele mais preciso, ele vai estar aproximadamente 2,562 vezes 10 na 15. Então vou usar esse N. Então o N final vai ser esse valor vezes E elevado a menos 9,8 vezes 10 na menos 10 vezes 10 na 6. Deixa eu ver se eu não tampei nada aqui. Não, tampei mais ou menos.
E aí vamos ver quanto que dá isso daqui, ó. Vai ser, vou fazer a conta aqui ao vivo para vocês. Vai ser 2,562 vezes 10 elevado a 15 vezes exponencial de menos 9,8 vezes 10 elevado na menos 4. É isso, né? Isso aqui ó, vai dar pra gente, ó, por isso que eu falei que dava próximo valor. O resultado, se jogar na calculadora, vai dar 2,559 vezes 10 na 15. Então muda pouco, por isso que eu coloquei outras casas aqui. Mas por que muda tão pouco? Porque a meia-vida... Cadê a meia-vida? A meia-vida é 10 na 8. E se passaram só 10 na 6. Então mudou muito pouco a quantia de átomos aí, né? E é isso, então na próxima aula a gente vai falar sobre decaimento beta. Vamos terminar essa parte de decaimento. E aí depois a gente vai para fissão e fusão. E até a próxima aula.